graças a Deus também, sem chuva, clima tá ameno, né? Deu aquela esfriadinha, fez que ia chover, mas agora se manteve o clima, né? E o Amilcar já chegou aí. Boa noite, Isso. Amilcar, bem-vindo. Boa noite, Boa Michael. noite, Vinícius. Pronto, a Milka que chegou do outro extremo, gente. Eu e o Ricardo estamos na Bahia, né? Eu aqui em Salvador mesmo, dentro de Salvador. Ricardo também aqui na região metropolitana, ali em Stella Maris já, né? Quase em Lauro de Freitas, ali divisa de Salvador com a outra cidade. E o Amilca tá logo ali, em Logo Belém do ali. Pará. Como é que tá o clima aí, Amilca? Tá frio, tá quente, tá chovendo? Tá super agradável, 28 graus, teve uma chuvinha tradicional hoje à tarde. De manhã eu estava nadando num céu azul. E enquanto isso, semana passada eu estava em Comandatuba, na Bahia, desfrutando os prêmios da nossa atividade. E há quase 30 anos atrás, eu estava escutando sobre cronobiologia em Los Angeles. A gente desembarcou em Los Angeles por um dos nossos cursos relacionados à nutrição e qualidade de vida, e eles lançaram um produto que era um comprimido amarelo. E tinha uma promessa, esse produto ele existe até hoje, só que ele evoluiu. Tinha uma promessa, que era uma das promessas mais interessantes que eu já escutei, e de certa forma é a promessa dessa live. Dizia o seguinte: se você tomasse aquele comprimido, você ia emagrecer dormindo. Aí olha as Uau! anteninhas aqui para cima, olha os ouvidos aqui. Para emagrecer dormindo. Como é que é isso? Então, na verdade, gente, existem uma série de plantas que elas aumentam o nosso metabolismo, só que a maioria delas, elas aumentam o nosso metabolismo e dão uma estimulada, tanto no sistema nervoso simpático quanto no parasimpático. E, em resumo, você fica acordado. E são pouquíssimas as substâncias que mantêm o seu metabolismo, mas não interferem no seu sono. E sabe uma das maneiras mais práticas de você encontrar essas substâncias? Você não vai acreditar. É dentro de você. Então, o James vai pedir para a gente fazer uns directs aí. Quem é que você conhece? Fala aí, James. Que queira Maravilha, saber como é que maravilha, faz gente. esse produto. Antes da gente entrar, né, já boa noite a todos. Boa noite, Vinícius, meu irmãozinho lá de Porto, né? Beleza. Maravilha. Gente, vamos lá, todo mundo agora. Aproveita que vocês já estão aí. Vai no aviãozinho, no canto da live, aqui no canto, ou até um pouquinho mais embaixo, no aviãozinho, clica, convida alguns amigos seus. A gente vai falar de um tema aqui de extrema importância: alimentação, bem-estar, nutrição. E hoje o tema foco é crononutrição. Talvez muitos aqui não saibam nem de que a gente está falando, mas a gente vai esclarecer e a gente pretende trazer algumas informações que te ajudem aí a melhorar, aí nesse caminho de bem-estar, boa forma e que tal fazer cumprir a promessa que a Milka falou, que ouviu, emagrecer dormindo. Doutor Ricardo, quer começar falando um pouquinho para a gente aí, introduzindo esse tema? Esse tema é interessante e foi até uma proposta da Maker e que eu já estava com aquele bichinho de querer falar um pouco sobre isso, porque é um tópico importante na nossa saúde e na nossa vida. A crononutrição está dentro de, assim, que coisa é crono? É acoplar a nutrição ao nosso sistema do corpo, né? E está relacionado com a cronobiologia. Só para tentar introduzir um pouco essa temática e me apresentando, eu sou Ricardo Hernandes Valdez, sou formado em Química, curioso pela área de nutrição, saúde, imunidade, longevidade, com doutorado em Química de Produtos Naturais na UFRJ.
E realmente esse tema é interessante porque se ajusta um pouco ao nosso trabalho, à nossa atividade de ajudar as pessoas a melhorarem o peso, a melhorarem a saúde, a ter mais imunidade e retardar o envelhecimento. Então, essa área é uma área relativamente nova. Em 1960 que foi estabelecida essa ciência, a cronobiologia, e que estuda basicamente para que você entenda o que estamos falando, a relação que existe entre o ciclo circadiano, ou seja, o nosso corpo está regido pelos ciclos da natureza, seja a palavra circa, quer dizer cerca ao redor do dia, né? E a alimentação. E tudo isso que a Amílcar até falou já, que nós temos substâncias no nosso corpo, que eu costumo dizer que é uma sinfonia, é como se fosse uma orquestra, são os hormônios, eles se ativam, desativam, então começam a trabalhar de forma sincrônica, mas que depende de fatores externos como a alimentação. Então, basicamente, essa ciência está sendo bem estudada, tem médicos e tem especialistas que recomendam primeiro ajustar o horário do sono para depois ajustar o horário de alimentação e que isso vai ajudar, porque são vários processos metabólicos que acontecem dentro do nosso corpo que podem afetar o objetivo que cada um deseja, seja emagrecer, seja melhorar a imunidade, porque o planeta ele tem as estações. Eu, por exemplo, eu lembro muito que quando criança, todo inverno eu vivia gripado. E por que isso acontece? Porque é uma estação onde as temperaturas são mais baixas, o corpo, se não está com a imunidade preparada, ele vai estar afetando essa imunidade, a temperatura, e acontecem as gripes. Normalmente, esse período é quando mais incidência de gripes, mais incidência de doenças respiratórias, e precisamos entender isso, a biologia do corpo, para ajustar e ter algumas estratégias. Em verão acontece outra coisa, acontecem as doenças dengue, por exemplo, que é típica do verão em países tropicais, como o país onde eu nasci, que é Cuba. Então, precisamos entender que existe uma individualidade de cada pessoa e saber o que alimento vai ser colocado em cada horário. Então, tem pessoas que são vespertinas, tem pessoas que são matutinas, ou seja, pessoas matutinas têm mais energia durante o horário do início da manhã e no final da noite, ou seja, já chegando à noite, dormem cedo, ou seja, acordam cedo e dormem cedo. E as vespertinas são as que acordam tarde e vão ter mais energia no final do dia e vão dormir tarde. Isso afeta a nossa saúde e inclusive o peso, que é um tema que muita gente aqui está preocupada, né? Como emagrecer dormindo, né, América? Olha, doutor Ricardo, você acabou de falar que precisa ser personalizado, né? O antigo apelido da minha esposa era ave noturna. Por quê? Porque tem algumas aves que elas passam a noite acordadas e se alimentam à noite. Então, esse era o apelido da minha esposa. Minha esposa, hoje, eu vou olhar para o relógio aqui, ela já está recolhida. Provavelmente, às 22 horas ou antes, ela vai estar dormindo, literalmente. Não vai estar na cama, ela vai estar dormindo, já entrando já nas fases mais profundas do sono. Por que eu estou falando isso, gente? Vocês acreditam que eu tenho uma frase que eu sempre falo que é os nossos ancestrais das cavernas. Não. Os nossos ancestrais, antes de Thomas Edison, antes da lâmpada elétrica, eles dormiam tipo 7 da noite, porque eles ligavam lá a lamparina, o candeeiro, né? Quando escurecia, deixavam 1 hora assim ligado para fazer mais alguma coisinha e cama. Ou na minha região, os índios, rede, e acordavam um pouquinho antes do alvorecer. Então, a gente faz milhares de anos que nós, independente da sua crença, faz milhares de anos que nós funcionamos assim. Nós acordamos ao amanhecer e nós dormimos ao anoitecer.
Os últimos 50 anos, ou se quiser, os últimos 100 anos, é que bagunçou isso. É que surgiram aí as aves noturnas humanas. Só que a gente paga um preço para isso. O James pode até comentar, porque pode ser que tem gente que engorde, né? Como ele fala de hora, carboidrato. Pega daí, James. Pois é, fantástico, gente. Esse é um tema que particularmente eu gosto muito, mas eu gosto mais até de ouvir do que falar, né? Mas eu vou ponderar aqui uma coisa, gente. Quando o doutor Ricardo fala que é interessante a gente saber o que comer, a hora que comer, e que a crononutrição tem a ver com os horários. Vamos pegar um pouquinho dessa questão dos horários, né? O nosso corpo, como o Ricardo falou, ele tem um ciclo das 24 horas. E nesse ciclo das 24 horas, que seria o nosso dia, ele tem os horários de picos de hormônio, os horários que é menos hormônio, e cada hormônio tem sua função. Então, desmistificando e traduzindo, a hora que você precisa daquele hormônio que vai te relaxar para você dormir melhor, será que o seu corpo está preparado para liberar esse hormônio? A hora que você precisa estar liberando aquele hormônio que vai te tirar da cama para você não acordar se arrastando, para você acordar com energia e começar seu dia, será que você está propiciando um ambiente dentro do seu corpo para a produção desse hormônio? Então, tudo aquilo que a gente está falando tem a ver com isso. E também vai influenciar em quê? Hormônios que te dão saciedade, hormônios que te dão mais produção de massa muscular, preservam a massa muscular, hormônios que ajudam você a ter uma queima de gordura, o aumento do GH, que é um dos hormônios do crescimento. Então, eu vou falar de algumas dicas simples, rápidas e práticas. E eu vou deixar a parte técnica, vou deixar a parte do fechamento da live de hoje, tudo com o doutor Ricardo e com o Amilcar. Mas uma coisa prática que você pode fazer, na hora de dormir, próxima hora de dormir, às 2 horas finais, dê preferência por já se alimentar pelo menos 2 horas antes de você ir dormir, já vai preparar um ambiente para o repouso e busque um ambiente de repouso sem luz, escuro, porque o teu corpo ele interpreta o estímulo visual, mesmo que você esteja dormindo, vai existir a expressão da luz lá no seu rosto e aquilo ali vai ser interpretado e isso vai mudar os hormônios que vão ser excretados. Então, como a Milka falou, antigamente anoitecia, no máximo 1 horinha de candeeiro, e as pessoas iam dormir. Então, o que acontece? O corpo já sabia que, a partir dali, vamos nos preparar para produzir uma série de hormônios, fazer a recuperação muscular, inclusive fazer o armazenamento daquilo que você aprendeu naquele dia. Tudo isso vai acontecendo nesse horário ali, iniciozinho da noite, e ali, de repente, quando você vem para o meio da noite, para o final da noite, você já tem os hormônios do crescimento, os hormônios que vão te relaxar, e na madrugada, os hormônios que vão te despertar, né? Então, isso é importante, essas 2 horinhas ali antes, não comer, ou comer antes de 2 horas, dormir no escuro. E uma última coisa, que é um estímulo que faz total diferença, o silêncio. Ou ruídos bons ou sem ruído. Como assim, James? Vamos lá. Quando você tinha ruídos de natureza, né, você não tinha grandes problemas para o ser humano. Você não tinha grandes confusões hormonais para o ser humano. Mas a partir do momento que você tem a televisão, você deixa uma televisão ligada, você pode estar ouvindo lá um filme agitado, que você pode estar ouvindo uma música mais agitada, a produção hormonal vai ser interferida. Seu corpo vai produzir de maneira diferente ou não vai produzir. E isso vai te atrapalhar. Inclusive, pode te gerar mais fome depois, pode te gerar menos saciedade durante o dia, mais cansaço. Isso vai fazer você querer comer mais os carboidratos. E vale aí duas ressalvas finais para eu passar por Ricardo e deixar eles destrincharem. À noite, preferencialmente, as proteínas ditas aí mais leves, né?
Posso comer uma carne vermelha à noite? De vez em quando pode, mas que não seja a maior regra. Dê preferência por carnes brancas, por ovos, né, que são proteínas que têm uma digestibilidade mais fácil e vai facilitar a produção de outros hormônios, né? Isso aí vale a pena. E no despertar, aí vai uma dica de ouro e eu vou passar para o Ricardo, que ele vai te dizer aonde você vai encontrar, porque não é qualquer um. No despertar, se você é um daqueles que é adepto por tomar o café da manhã, seja no início, quando você acorda, ou seja, após algum período, porque de repente você está fazendo algum jejum, no despertar, vale a pena existir alguns carboidratos. E a ciência tem muitos estudos mostrando benefício de uma fonte específica de carboidrato, que é a frutose. A frutose é um açúcar das frutas. Ou seja, frutas para o café da manhã são interessantes. Aí vem uma contradição. Só as frutas? E as proteínas? E se você quer manter o peso, como equilibrar o consumo de frutas e proteínas? Bom, eu achei uma receita simples. Comer fruta e comer proteína, eu faço isso de vez em quando. A minha rotina envolve um substituto de refeição, que é um alimento saudável, que é um pó proteico, que faz inúmeras receitas, inclusive um shake. E eu queria que o doutor Ricardo falasse quais os benefícios de você ter aí o shake como fonte de proteína, frutose, de carboidratos complexos, gorduras saudáveis no seu início do dia e para o romper aí dos outros horários também. Fala aí, doutor Ricardo. Essa é uma pergunta interessante, né? E a resposta é simples. Quando você coloca no teu corpo tudo o que o corpo precisa em quantidades adequadas, a melhor qualidade, com alto valor biológico de proteínas, carboidratos, gorduras boas, vitaminas e minerais em uma refeição na forma de um shake proteico, você já começa o dia com um bom combustível. Então, isso vai fazer com que o corpo processe da maneira correta toda aquela sinfonia de hormônios e você começa o dia da melhor forma. Aí, a pergunta que todo mundo já conhece e muita gente tem essa intervenção ou essa estratégia. E o jejum? Esse é um ponto interessante. Nós temos que pensar em que toda a alimentação precisa ser personalizada. Por isso que eu falei no início, né? O que é bom, eu lembro, e agora eu vou te fazer uma pergunta devolvendo a ti, James, que esse horário você já está, você é mais matutino. Eu sei porque a gente acompanha, trabalhamos juntos, né? Então, eu sei que você acorda cedo. Como é o ritmo teu já no final do dia? Quando é o horário que você rende mais? De manhã ou à noite? Responda rapidamente para continuar e pegar isso. De manhã. Meu rendimento maior é de manhã, no final do dia. Daqui a pouco eu estarei também me recolhendo para dormir, com certeza. Então, esse é um detalhe. Eu, por exemplo, por muitos anos de hábito de estudo, sou mais noturno. Estudo à noite, começo a fazer algumas coisas, escritos e tal, pela ciência, não pela minha área de pesquisador. Mas o correto é cada um de nós seguir a fisiologia do corpo, que é acordar cedo e dormir cedo. E eu vou citar dois exemplos, não sei se ela estiver aqui, não acredito que não, uma vizinha que mora aqui em cima, ela tem uma filha de 2 aninhos. E ela já tem um hábito de colocar a filha à noite. Já a filha, nesse horário, 21 horas, já está dormindo. E a filhinha, por isso que é importante a questão que conversamos antes do nosso encontro, ritmo, rotina e ritual, que talvez o amigo vai falar disso depois. A menina já tem um ritual, ela acorda 5 horas, 5 e pouco da manhã, eu acordo também cedo, né? E eu sinto ela, mas 7, 7 e meia ela já está acordando. Então eu conversava com os pais e eu falava o seguinte: vocês estão fazendo a educação ou estabelecendo um hábito correto de ciclo circadiano, ou seja, falei um pouquinho, a grosso modo, porque o crescimento da menina
com relação aos outros meninos da mesma idade, é diferente, completamente diferente, tanto no cognitivo, ela está falando mais, os outros crianças que têm a mesma idade, não têm essa mesma, como se diz, desenvolvimento na fala, o crescimento do corpo dela, ela tem 2 anos, mas parece que está um pouquinho mais, de mais idade, e a saúde da menina está excelente. Tem outra pessoa aqui que também, ela diz que 9 horas já não consegue estar acordada, então isso ajuda, e a mulher está no peso, que essa é outra questão. A maioria das pessoas que tem essa vida vespertina, ou seja, que são noturnos, eles têm, por regra, vamos encontrar pessoas que não são assim, né? Mas a maioria está obesa, acima do peso, doente. Só pensar nas pessoas que trabalham em um ciclo, como é, à noite, noturnos, de segurança, eles têm tudo desregulado, controle hormonal totalmente desregulado. Então, acordar cedo e dormir cedo é bom demais. Eu, por exemplo, hoje fiz uma panqueca proteica com um dos suplementos que nós usamos, faz 2 horas atrás, e daqui a pouco eu vou estar dormindo também. Eu estou me habituando, eu confesso que não sou uma pessoa de... O máximo que eu estou dormindo é 11h30, 11, evito dormir após as 11 horas da noite e acordar 5 horas. Então, esse é um mecanismo que ajuda muito. E você que está aqui, está querendo eliminar peso, uma das dicas é essa. Concentrar o carboidrato no horário matutino é melhor. E sempre acompanhar com proteína. Nunca, tem uma frase aí, não coma os carboidratos nu. Vista eles com as proteínas. Com que proteína? Proteínas de alto valor biológico. E aquela questão que você comentou, James, de comer carne à noite, o nosso sistema, o nosso corpo é regido pelo sistema nervoso autônomo. Tem pessoas que têm um sistema nervoso excitado e outras têm um sistema nervoso mais passivo. O que é isso? O excitado é aquele que é acelerado e o passivo é aquele que é mais calmo. E dependendo disso, vai afetar o tipo de alimentação. Pessoas que têm sistema excitado, eles não podem comer carne à noite, não devem. Pessoas que, por exemplo, eu como carne à noite e durmo tranquilamente. Isso aí volto de novo, personalizar a alimentação conforme a individualidade biológica de cada pessoa. E isso é bom conversar com um profissional. Nós aqui todos somos uma equipe de coach, de consultores, que temos treinamento em várias áreas. A Meika tem treinamento em uma área, a James em outra, eu em outra, e cada um de nós temos uma experiência para te ajudar nesse processo de identificar o que você precisa mudar, principalmente isso. E aí eu deixo com a Meika da parte da rotina e ritual, que ela explica muito melhor, para que você consiga o seu objetivo, dependendo da personalização do seu programa alimentar. Não é, Meika? Muito bem. Então, olha, por exemplo, no início do ano, eu comecei a lidar com uma senhora que ela queria emagrecer 50 quilos. E ela emagreceu 25 quilos e ela sumiu, desapareceu. Tá? E agora, no final de julho, ela reapareceu. Ela disse que ela tinha sido praticamente sequestrada pelo chefe dela. Se ela não fizesse tal tarefa, ela ia ser demitida. Mas, resumindo a história, o que aconteceu? Ela, em poucos meses, em menos de 5 meses, ela emagreceu 25 quilos. Gente, se você acha que 5 quilos por mês é pouco, não é pouco. E 25 quilos, ou seja, continuar no ritmo de emagrecimento, não é simples, precisa de um acompanhamento realmente profissional. Uma das primeiras coisas que eu fiz com ela foi de mudar o horário dela de dormir de entre 1 e 2 horas da manhã para 10 horas da noite. Ela nunca dormiu 10 horas da noite. Ela dormia entre 11 e 11h30. Mas ela tinha a meta lá de 10 horas da noite. Mas de 2 horas da manhã até 23 horas, a diferença é enorme.
aumentar a quantidade de calorias, proteínas e carboidratos de manhã. Porque, gente, veja bem, não tenho nada contra jejum intermitente, etc. Siga o seu profissional. Mas temos uma estatística. Cerca de 80% dos obesos não toma café da manhã. Isso é cruel. Ela não tomava o café da manhã, comia aquela montanha do almoço. Aí eu vou falar os nomes feios aqui para você, né? Aí tinha aquela explosão de insulina, transformava aquele almoço todo em gordura, basicamente, e aí ela engordava dia após dia. Quando ela começou a espaçar as refeições dela, primeiro foi almoço, foi café da manhã, almoço e jantar, depois a gente ensinou ela a fazer um lanche proteico. O que aconteceu? Nesse tempo de super estresse, de quase ser demitida, ela não ganhou peso. Pergunte aí para o seu amigo com excesso de peso se quando ele está com estresse, a maioria das pessoas que estão com estresse come mais, come ansiedade, etc. Então, nesses meses que ela estava sob pressão, ela não engordou e agora que ela voltou a ter acompanhamento nosso, ela começou a emagrecer. Então, dica número 1, que foi o que o Ricardo pediu para eu falar para vocês. Rotina para o corpo é bom. Você que diz que rotina não é bom, você provavelmente não escova os dentes. Eu rotineiramente escovo os dentes. Como eu sou mestre em programação linguística, eu te digo o seguinte, nós existimos como civilização por causa das nossas rotinas. E quanto melhores forem as suas rotinas, mais saúde, peso ideal, vitalidade e até sucesso financeiro você vai ter na vida. Semana passada eu estava numa outra live, a gente falando, né? Uma das características do Jeff Bezos, tá? Do Elon Musk, do Bill Gates e outros multimilionários, eles têm, note aí, hora para acordar. Eles também têm hora para deitar, para se recolher. Tá? Bom, então, Milka, mas a minha vida é assim, assim, essa. Gente, olha, eu tenho um cliente uma vez por semana, na verdade, que ele tem disponível às 6 da manhã. Tá? Então, normalmente, eu ajustei meu tempo, né? Normalmente eu acordo 5h45, é o meu horário. Nesse dia que eu vou atender esse cliente, eu acordo antes. Mas geralmente a minha semana é muito estável. Então, o dia que não é estável, a gente vai para balada. A gente vai para balada. Aí se diverte. A gente come besteira. Tá? Nós todos aqui nós somos pecadores. Mas somos pecadores, às vezes, com um desempenho um pouquinho melhor do que os outros. Tá? Então, eu nunca vou pedir para você fazer coisa. Não sei o que mais. Tá? Faça isso durante 90 dias ou 180 dias. Tá? Não, a gente vai adaptando. Eu quero que você... por exemplo, essa senhora aí queria emagrecer 50 quilos. A vida dela estava muito fora do normal. Tá? Então, ela está entrando no normal. Está começando a ficar fácil ela comer uma comida deliciosa 1h da tarde. Milka, eu tive uma reunião, não consegui. Sim, mas... E ontem? Não, ontem eu consegui. E amanhã? Amanhã está programado. Então, tem até uma amiga baiana, que os dois conhecem, que é a Suzana. Ela disse, Milka, eu comecei a prestar atenção no horário do meu almoço. Quando atrasa o horário do meu almoço, eu fico de mau humor. E quando adianta, parece que me dá azia. Que sabedoria de prestar atenção nela mesma. Tá? Então, eu disse, Suzana, você sabia que o seu almoço, organicamente falando, o seu corpo prepara muitas horas antes? Ele está lá com os hormônios digestivos, as enzimas, etc. Porque ele sabe que 13 horas começa a entrar a comida. Tá? E aí, isso também ajudou ela a organizar o peso dela. Então, primeiro é rotina. Tá? Procure definir um horário para dormir e um horário, por que não, para acordar. Procure definir um horário para você fazer atividade física, nem que seja uma caminhada, como eu digo para os meus clientes sedentários. Pegue 3 ou 4 músicas que você goste, põe um headphone e vá caminhar 3 ou 4 músicas. Que aí você passa de sedentário para uma pessoa que não é sedentária. Você está super ativo, mas já começou alguma coisa. Só não faça como uma amiga minha que estava sedentária 2 anos
e foi caminhar 1 hora. É. Ih, meu chato. Ela começou a dizer para todo mundo que caminhar dói o joelho, tá? Mas eu não vou entrar nessa história, tá? Então, deixe de ser sedentário. Aí você vai ter justamente o ritmo. Olha, hoje, pela segunda vez, eu consegui... Gente, para mim isso é muito importante. Não sei se para você. Eu consegui nadar 23 metros debaixo d'água. Eu vi. Tá? Então, eu já tive... Até semana passada, eu tirei uma tomografia do pulmão, né? Eu tive muitas doenças infantis, etc. Tá cheio de cicatriz o meu pulmão, tá? Parte que não entra, não faz mais a troca da gasosa. Então, eu nadar 23 metros debaixo d'água, para mim, é muito bem, amigo. Mas por que eu tô falando isso? Porque eu levei meses melhorando o meu ritmo. Então, você pode até forçar de vez em quando, mas você precisa encontrar um ritmo que você consiga repetir. E você vai melhorando seus rituais. Por exemplo, eu tenho um amigo meu, o professor Davi Menezes, ele é o maior especialista no seu celular do Brasil, na minha opinião. E ele tem um ritual. Ele faz uma salada, aí ele põe castanhas, põe nozes, às vezes ele põe um pedaço de queijo, aí põe azeite de oliva extra virgem. Só de você fazer aquele ritual, você começa a salivar. Tá? Ou então ele faz esse shake proteico do Dr. Ricardo e também do James. Tá? Então, ele pega mamão, banana, etc. Mas no dia seguinte, às vezes, ele pega mirtilo, pega morango. Tá? Então, ele faz um ritual. É uma refeição. É uma coisa assim espetacular. Aí, em vez de tomar num copo, tá? Ou às vezes tomar como eu, que eu faço numa chiqueira e tomo em 3 minutos, ele põe num prato decorado, aquele prato de louça, todo enfeitadinho, né? Aí às vezes põe um pouquinho de quia, lá um cereal especial. Pronto! Faz o ritual. Assim como nós três, eu, o Ricardo e o Jamie, nós temos um ritual antes de a gente começar a estudar. A gente tem o nosso computador, a gente tem o nosso caderno, às vezes tem mais ideias. A gente anota na mão mesmo, porque o que você anota com os dedos, com a caneta, você usa uma área do cérebro diferente. Então, eu vou repetir. Rotina. Faça coisas rotineiramente no seu corpo. Se você não consegue fazer 7 dias por semana, faça de segunda a sexta. Tá? Aí você tem o ritmo. Vai encontrando o seu ritmo. Em relação à atividade física, você vai, de repente, aumentar um pouquinho. Tá? Em relação ao volume de comida no prato, você vai, de repente, pegar um profissional aí para dar uma ajustada, né, na proporção de carboidrato, proteínas, etc. Gente, a gente fala essas palavras difíceis. O que é proteína? Carne, peixe, frango, ovo, marisco, etc. Tá? Mas, enfim, isso não é difícil mais de encontrar. Você pode ver nas nossas outras lives. Toda terça-feira a gente está com algum profissional de qualidade escolhido aqui no Brasil ou no exterior para falar para você 21 horas, tá? Então, para começar a fechar, aí o que é que acontece? Você pegando a dica do James, você começando a diminuir o ritmo, 19 horas, 19h30, você se alimentando, de preferência 120 minutos, 2 horas antes da hora de você dormir, o que é que acontece? Você vai produzir aquele remedinho que eu falei no primeiro minuto da live. Um GH, ou hormônio do crescimento. Você sabia que o adulto também produz hormônio de crescimento, só que é para motivos diferentes. O hormônio do crescimento, ele naturalmente estimula você ganhar massa muscular, estimula você proteger uma série de tecidos e diminui a sua gordura. Então, se você está com muita gordura acima do peso, ele vai ajudar você a emagrecer. Se você está magro de você a ganhar massa muscular, claro, com os estímulos adicionais. O James falou, acorde cedo e, se possível, já cedo, faça uma atividade física. Porque você pode fazer hemograma às 6 horas da manhã, pode fazer... Eles não deixam você fazer depois das 9, para medir o cortisol. Porque o cortisol, que te liga, ele é mais alto de manhã. Então, tudo isso já faz parte do nosso corpo.
Então, você gastando energia, vamos supor, não é para você, eu não tenho tempo, então só vou fazer academia à noite. Ok, é melhor do que não fazer. Tá? Mas se você conseguir fazer atividade física de 5 às 9 da manhã, fica mais dentro de como nós já fomos construídos. Então, para dar uma finalizada aqui, o Ricardo vai falar mais uma coisa e depois eu vou falar do que a gente vai falar semana que vem. Nós produzimos essas substâncias. Por exemplo, eu vou falar um nome que quase ninguém conhece, glucagon. São os dipolos do corpo. A insulina todo mundo já ouviu. É o hormônio da guarda. O glucagon é o hormônio de tirar a gordura e transformar em energia. E tem na farmácia? Nunca consegui encontrar na farmácia. Tá? Semana que vem a gente vai explicar para você em detalhes como é que a gente fabrica glucagon. Mas, Ricardo, dê suas últimas palavras que eu vou falar do pessoal o que é que vai ter semana que vem. O pessoal fica bem pronto. Não, essa questão dos hormônios é interessante e que a gente trata de levar essa mensagem de uma maneira simples e com pouco tecnicismo, porque o que interessa é entender o processo. E o processo é que os hormônios precisam ser respeitados com a rotina, com o ritual e encontrar o ritmo, como a Mica comentou, de saber, de conhecer. Isso aí eu chamo de autoconhecimento, de saber, como exemplo de Susana, saber como é que o alimento está fazendo um efeito. Eu costumo dizer para as pessoas, observa como o teu corpo está antes do alimento, durante o alimento e depois do alimento, porque é muito mais simples de ajustar isso quando a pessoa sabe o que está acontecendo, nos transmite isso e a gente pode ir ajustando aqui e ali, porque já temos essa experiência. Então, os hormônios, não precisa nem saber todos os nomes, mas é uma sinfonia que os efeitos externos, que inclui a alimentação, exercem um efeito enorme. E saber o que comer e quando comer é muito mais importante e ajudar esse sono. E uma última coisa que a gente sempre dá de presente, não sei se você vai falar disso, Mica, mas uma das maneiras mais práticas de entender hoje, a gente depois vai ter que conversar sobre isso, para falar da gordura visceral um pouco mais a fundo. Entender a gordura visceral, como está a gordura visceral, é uma maneira prática, barata, de acompanhar o estado de saúde. Então, como é que você sabe isso? Cada um de nós aqui temos como fazer essa avaliação, tanto online como presencial. Se você está na cidade de Salvador e conhece o GEM, pode contatar o GEM que você, se está aqui até a última hora, você ganhou essa avaliação de bem-estar com a análise de bioimpedância, que tem 7 parâmetros, 7 indicadores, inclusive a gordura visceral. E esse é um ponto muito importante para corrigir a alimentação e melhorar a saúde. Se conhece o América, é convidado a América, ou conhece a América pessoalmente, contate a América. E assim sucessivamente com outros consultores que estamos aqui, e você vai ganhar esse brinde de presencial ou online. Então, América, para fechar, o que você tem para nós na próxima semana? Muito bem. Então, gente, reveja essa apresentação. Tá? Peça, se você gostou, você peça a gravação para mim, para o Ricardo, para o James, ou para alguém do nosso grupo, do Clube de Transformação, dos Imparáveis, porque está espalhado nessa meia hora as várias dicas para você, literalmente, emagrecer dormindo. E a gente está dando mentoria para o pessoal do mini manual antiflacidez e também para o manual de rejuvenescimento facial. E o que a gente está descobrindo? A maioria dos alunos e das alunas comem metade ou menos da metade da quantidade de proteína recomendada. E aí não quer ter ruga. Gente, semana que vem a gente vai falar de emagrecimento e proteína, e emagrecimento, longevidade, beleza da pele, vitalidade sexual e proteína. E você vai ter a estrutura de como você vai calcular a quantidade de proteínas do seu prato. Então, se você conhecer alguém que quer emagrecer, que quer diminuir as rugas, que quer ter mais vitalidade, convide
para semana que vem, às 20 horas, aqui nesse Instagram. Tá bom? Fantástico. Uma ótima noite e fique com a gente sempre. Toda terça-feira tem novidade. Um abraço. Maravilha, Tchau, gente. Fiquem tchau, com Deus. parabéns pra Até vocês. semana que vem. Ótima noite. Parabéns a todos que participaram.